Ao longo de 7 episódios desse podcast, viemos remontando a história do Largo do Rosário a partir de fragmentos históricos que passaram mais de um século ocultados intencionalmente. A partir de entrevistas, visitas e análises documentais, pudemos conhecer um pouco mais esse território e organizar os eventos cronologicamente, sendo possível falar sobre o ambiente, sobre a capela, até de suas dimensões, o lugar onde ela foi construída, sobre o seu soterramento, as autorizações para que fosse construída a nova capela e sobre a capela que existe hoje na Avenida Amazonas. Apesar desse exercício investigativo e interpretativo, ainda há um ponto sensível nesse trabalho: a ausência de personagens cujo incômodo é compartilhado por todos os envolvidos nesse projeto, e que fica bem evidente na seguinte fala de Padre Mauro. E quando a gente começa a falar dos personagens, o que me incomoda profundamente é que são os colonizadores, né? Os que destruíram a capela, aqueles que autorizaram a demolição dela. E onde estão os irmãos e irmãs do Rosário? Os homens pretos da Irmandade. Chegamos ao 8º e último episódio, o qual reservamos para personagens que não estão nos livros de história, mas vez ou outra aparecem nas entrelinhas históricas, em documentos pouco conhecidos do grande público, como na carta enviada a Dom João VI, em 1807, e também o documento de confirmação de compromisso autorizando a construção da capela e do cemitério do Largo do Rosário. Mas o fascinante desse livro é que ele traz muitas informações. Desse livro não, desse documento, né, de confirmação do compromisso. E uma informação preciosa é o nome do escrivão, que está ali no livro, né, tem que ler o texto. O escrivão é Inácio da Costa Pereira. Aí finalmente um personagem, uma pessoa real que existiu, né, que tem esse nome, Inácio da Costa Pereira. E o que a gente sabe dele? Ele tem o cargo na Irmandade, né, dos Homens Pretos. Um dos cargos, ele é o escrivão, que é eleito. Preciso recordar um pouquinho o que está lá no livro de compromisso. No livro de compromisso fala que o juiz é eleito, o escrivão é eleito, o tesoureiro é eleito, e esses são obrigatoriamente homens brancos. E fala também de um procurador. Eu fico tentando entender qual que é a função desse personagem. É um procurador que deve compor a mesa de irmãos. Mais alguma outra informação sobre esse personagem, Inácio da Costa Pereira? Eu posso dizer que ele está presente aqui no Arraial do Curral del Rei. Ele é o escrivão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Quando ele está aqui, eu não tenho como afirmar, né, se ele é o escrivão do primeiro livro de compromisso, de 1807, não há como afirmar, por enquanto. Mas ele também está, com certeza, em Ouro Preto, antiga Vila Rica, em 30 de agosto de 1811, levando esse livro e registrando esse livro lá, na presença do tabelião, que é citado no livro, João Batista Almeida Saraiva. A gente quer mais informação, né? Todo mundo quer mais informação, né? E lembrando que quem tem informação tem poder, né? Então, esses irmãos e irmãs do Rosário têm esse tabelião. E aí vamos tentar achar esse Inácio da Costa Pereira em algum outro momento. Aqui, no Arraial do Curral del Rei, em 1831, acontece um censo da população, onde nós encontramos o nome de Inácio Pereira, em 1831. Nós não temos dados suficientes que possam afirmar que esse Inácio Pereira
seja o mesmo Inácio da Costa Pereira. Nesse censo de 1831, esse Inácio Pereira é citado como mulato. Então, são ainda questionamentos, mas eu insisto em dizer da importância de se revelar, de se descobrir nomes de personagens da história do Arraial, do Curral del Rei, atual capital, Belo Horizonte. E eu lanço aqui mais uma pergunta. A existência desse personagem, escrivão da Irmandade, o reconhecimento dele, não seria merecedor de que uma das ruas de Belo Horizonte tivesse o nome dele? Na busca por outra voz que pudesse contribuir para o resgate da história do Largo do Rosário, Padre Mauro se depara com o segundo personagem. Ele é o vigário da Igreja Matriz da Boa Viagem no momento da chegada da Comissão Construtora e permanece entre nós aqui no Arraial, já na nova capital, até 1901, quando ele então é exonerado do cargo de vigário da Igreja Matriz. Mas vamos falar mais sobre esse personagem. Ele é nascido na freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Congonhas do Sabará, também conhecido como Vila Nova, atual Nova Lima. Então, o Padre Francisco Martins Dias nasceu no dia 1º de fevereiro de 1866. Tem como pai Joaquim Pedro Dias, mãe Matildes Carolina. Padre Francisco Martins Dias é ordenado padre em 1891, em Nova Lima. E quem é o bispo de Mariana nesse período é Dom Antônio Correia de Sá Benevides, o mesmo bispo que autoriza a demolição da capela e que faz aquele diálogo, inicialmente com Afonso Pena, depois com Bias Fortes, sobre a demolição da capela e a reconstrução da nova Capela do Rosário. Todo o diálogo entre as autoridades civis e eclesiásticas acontece com Dom Antônio de Santos Benevides, que é o bispo que ordena o Padre Francisco Martins Dias e que o traz para Belo Horizonte em 1892. Ele está aqui em 1892 e escreve num dos livros dele, ele tem um livro que fala sobre o Arraial. Ele fala que existe uma crise de fé no Arraial, mas eu não consigo imaginar do que se trata. Eu acho que tem alguma coisa a ver com as religiões protestantes, que estão chegando aqui no Arraial, porque no livro ele combate essas experiências religiosas. Mas a gente tem também que ele vai acompanhar como o papel dele como padre, do Arraial, acompanhar a população que está sendo deslocada para as periferias. Então, em vários momentos ele lamenta sobre isso, ele fala com tristeza que essas pessoas vão com lágrimas nos olhos se afastando, carregando suas malas, suas bagagens, para fora da cidade que está sendo construída, da nova capital. E por isso que é um personagem fascinante, que está ali, presenciando, vivenciando essa demolição do Arraial. Ele descreve a Capela do Rosário no livro dele, ele descreve a capela, a situação que ele encontra. É dele o comentário de que a capela não era dotada de grande beleza, a Capela do Rosário, mas em comparação com outras igrejas da redondeza, citando outras freguesias, ela se destacava. Ele narra sobre as festas do Rosário, de como esses irmãos e irmãs se vestem para as festas de forma orgulhosa, felizes, dançando. Então tem todas essas informações, essas fartas informações no livro dele. Mas nós sabemos então também que ele escreve o primeiro jornal da capital, o jornal Belo Horizonte, e lança o primeiro número em 7 de setembro de 1895. O Padre Francisco ficou em Belo Horizonte até 1901. Depois foi para São Paulo
e tomou posse em uma paróquia em Araras. Em 1908, ele se encontra no Rio de Janeiro, onde 10 anos depois se torna padre na paróquia Nossa Senhora da Penha. Aos 53 anos, em 1919, ele se casa com Maria Helena Silva da Costa e Souza. Maria Helena tem 32 anos e ele 53 anos. Né? E em 1920 ele tem um primeiro filho, que se chama Francisco Martins Dias Filho. Em 1922 ele tem um segundo filho, natimorto. E entre 1922 e 1944 ele tem uma terceira filha, mas nós não temos mais informações sobre ela. Eu falo entre 1922 e 1944 porque ele morre no dia 4 de outubro de 1944, aos 78 anos. Nós localizamos, a certidão de óbito dele, já conseguimos a transcrição e as informações ali contidas. Ou seja, morre Padre Francisco Martins Dias, morreu no Rio de Janeiro, em outubro de 1944, aos 78 anos. Está sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E me vem de novo a mesma pergunta a que eu faço sobre Inácio da Costa Pereira: por que nenhuma rua de Belo Horizonte tem o nome dele? Personagem tão fundamental, que acompanhou ali a vida do Arraial, por anos. Chegamos ao fim dessa temporada com a apresentação de 2 personagens que sobrepõem figuras que contribuíram para o apagamento dessa história, como Arão Reis, que afirmou não haver nada nesse território antes da construção da nova capital, ou Dom Cabral, que proibiu as festas do Congado. Agora temos Inácio, guardião do documento que autoriza a construção da capela e do cemitério. Temos o padre Francisco Martins, que contribuiu para a preservação de parte dessa história. E um terceiro personagem, também padre, que um século depois resgata essa memória, Padre Mauro Luiz da Silva, dando voz a tantos outros personagens silenciados. O podcast Histórias Soterradas é uma coprodução entre Os Impublicáveis e A Constante. Sou Robert de Andrade, criador e apresentador. A produção é de Rendel Melo e Diane Mazzoni. A edição de som é de Rendel Melo. Ainda contamos com a assistência de Gabriela Lara e Flávio Augusto.